A irrigação para aspersão pode transformar a produtividade e a qualidade do café. Bem, principalmente porque a irrigação para aspersão garante e uma distribuição homogênea de água em toda a área do cafezal. Isso evita a falha de umidade do solo, ajuda as plantas a se desenvolverem de forma mais equilibrada, mesmo em terrenos irregulares, como que é o caso daqui ou da região em geral. Bem, com esse sistema é possível aplicar água de maneira mais controlada e econômica, reduzindo o desperdício, ou seja, de maneira mais eficiente. Embora os sistemas pressurizados de aspersão permita a festa irrigação, no nosso caso aqui dessa propriedade em si do campus do IFES, a gente a gente pega o nosso setor trabalha através de gravidade. A gente não tem reservatório, por isso não é possível aplicar fertilizantes pela água. Ainda assim, a aspersão garante a eficiência de distribuição hídrica, permitindo a gente reduzir perdas e manter o solo uniformemente úmido. Manter a umidade ideal durante o ciclo do café, especialmente no período de estiagem, ajuda a formação dos grãos e na uniformidade da florada. Isso traduz em uma maior produtividade e melhor qualidade na xícara. A aspersão reduz o estresse hídrico das plantas e do produtor ter mais controle sobre quanto irrigar, ajudando a enfrentar verânicos e períodos secos sem comprometer a lavoura. Eu sou o Lucas, eu vou falar como funciona a irrigação do setor. O setor aqui do IFES é dividido entre o setor inferior do cafezal e o setor superior do cafezal. A gente no momento está no setor inferior, vamos gravar principalmente aqui. Os setores do IFES são divididos em subsetores. Aqui na nossa frente tem a válvula que liga a água para todos os setores do cafezal. Se essa válvula for desligada, não tem mais água em nenhum dos setores. Ela é um tipo de irrigação fixo, não tem como tirar, e é semi-automático. Há alguns irrigadores para aspersão que são automáticos, mas outros são manual. Então é necessário que o funcionário passe colocando eles. O distanciamento entre os irrigadores são de cerca de 15 metros. Então, a cada 15 metros vai ter um irrigador e a distância do jato dele é de 8 a 10 metros. Depende muito da pressão do dia, mas geralmente fica lá pelo lado de 8 metros mesmo. A cada 45 metros tem um subsetor, subsetor 1, subsetor 2, e na divisa desses subsetores tem uma subválvula que é responsável por ligar a água que passa para esses subsetores. Então, se a cada 45 metros tem um subsetor e a cada 15 metros tem uma irrigação, obviamente no cano principal terão 3 braços laterais que terão os irrigadores. Aqui nós temos um subsetor. Ao ligar essa válvula, toda a área por 45 metros para frente vai ser ligada. Ali a gente pode ver uma irrigação automática. Só ligar a válvula que ela vai começar a irrigar tranquilamente. Ali podemos ver que a 15 metros de distância tem outra. A mesma coisa repete lá para cima. Bom demais? Sim. Aqui temos um sistema manual que necessita de mão de obra para poder funcionar. Não é automático igual aquele. Assim que você ligar o subsetor, você vai precisar vir aqui manualmente colocar um adaptador. Basicamente você vai colocar um adaptador nas pessoas. Logo depois você vai encaixar ele aqui, porque sem o adaptador ele não vai funcionar e a única coisa que vai acontecer é que essa pessoa vai sair para fora. Aqui temos um sistema que fica nos canos que permite a gente medir a pressão que está no dia. Isso aqui é de extrema importância para saber se não está com pressão demais que possa estragar o aspersor ou se está faltando pressão que acaba deixando o aspersor ineficiente. Bom, agora eu vou falar aqui de uma questão dessa propriedade que a gente usa um sistema móvel. Como assim um sistema móvel? A gente só tem esse aqui, a gente só tem esse irrigador aqui nessa parte superior. Ou seja, alguém tem que vir aqui, pegar essa estrutura e movê-la para outros lugares, quando a gente precisa de irrigação em outros lugares. O
que gera uma série de problemas, como o aumento da mão de obra. Então sempre tem que estar vindo alguém aqui para mudar, para a gente poder irrigar toda a área. Outra questão também é que ele não consegue atingir a sua performance ideal. Ele não tem a pressão suficiente para desempenhar seu real potencial. Ou seja, a gente está usando ele assim, dá para dizer que abaixo do que ele realmente poderia entregar. Agora vamos falar sobre como funciona o sistema móvel. As principais peças do sistema móvel são canos de PVC. Eles têm cerca de 6 metros cada e um tubo de alumínio. Esse tubo de alumínio serve para acoplar o tubo de subida. O tubo de subida vai levar a água até o aspersor. Esse aqui é um aspersor do tipo canhão. Ele tem um alcance de cerca de 20 metros. Ele tem um alcance de cerca de 20 metros, mas infelizmente, como a pressão da água que acaba vindo por gravidade da cachoeira é baixa, ele não consegue alcançar seu potencial máximo, sendo reduzido? Subutilizado. Sendo subutilizado. Aqui temos um tripé para realizar o apoio dele. Afinal, essa pancada dele, com a pressão da água, ia acabar fazendo ele balançar demais e até mesmo quebrar o cano. Então o tripé está aqui justamente para fazer esse apoio, esse suporte para ele. Aqui embaixo temos o acoplamento rápido, que é chamado. Esse aqui é chamado acoplamento macho, especificamente, que é feito para poder prender aqui. E aqui atrás temos o acoplamento fêmea, que é feito para ele conseguir prender e ficar preso aqui. O tubo de metal ficar preso aqui, não ter vazamento e essas coisas. Aqui podemos ver o cano em outro ângulo. Aqui está novamente o acoplamento fêmea. E aqui dentro podemos ver uma borracha de vedação. Essa borracha é responsável por não deixar a água sair facilmente e não ocorrer vazamentos. Ela acaba se desgastando com o tempo. Essa aqui não está desgastada, está bem novinha. Mas eu acho que ela tem um tempo de duração de papo de 10 anos, se bem cuidado, se não deixado em ambientes ruins. Eu vou falar agora de como funciona o aspersor, que é usado principalmente aqui na fazenda. Esse aspersor aqui se chama aspersor setorial de impacto. Ele funciona com o seguinte: ele tem um corpo de plástico, tem algumas variedades que é de metal, mas esse daqui tem um corpo de plástico e ele tem esse braço móvel aqui. Basicamente, o jato d'água sai do bocal, ele bate aqui atrás e ele move esse aspersor. Então, com o próprio impacto da água, esse aspersor vai movendo, sem precisar de energia nem nada. Ele tem essa mola aqui, responsável por fazer ele voltar e dar o impacto. E essa parte é responsável por ele receber o impacto, para ele continuar girando. Ele possui 2 bocais. Esse bocal aqui que possui esse parafuso é regulável. Dependendo de como você quer que a água se fragmente, você pode regular o parafuso como você bem quiser. E aqui temos também esse outro bocal que solta o jato mais forte, mas acaba fragmentando mais, já que ele bate aqui atrás. Então esse bocal aqui é mais responsável por molhar o que está em volta do aspersor, e esse aqui é responsável por molhar o que está mais na borda da circunferência de onde ele pega. Aqui temos uma junta lubrificável. Ela funciona para que o aspersor não quebre com atrito. Então ela aguenta bastante para que ele não simplesmente estrague por conta do atrito. Aqui no setor superior podemos ver melhor como que é o distanciamento da irrigação. Aqui podemos ver um irrigador e a mais ou menos uns 15 metros está o segundo irrigador e assim por diante. Aqui por baixo está passando a encanação, mostrando que é um sistema fixo de irrigação. E dá para ver claramente que ele não é automático. É necessário que um funcionário venha aqui e coloque o aspersor com o adaptador para que ele possa funcionar com totalidade. Um pouco sobre as vantagens e desvantagens. Primeiramente eu vou começar falando sobre uma vantagem. Uma das vantagens que a gente pode usar aqui na irrigação por aspersão é a fertirrigação. Ou seja, a gente colocar os nutrientes no reservatório, misturar com a água e a gente distribuir os nutrientes aqui para as plantas. Só que, no nosso caso, a gente vai ter alguns problemas com isso. Primeiro, a gente capta essa água aqui via gravidade. Ou seja, ela pega pressão via gravidade. Ela vem de um lugar mais alto e vai pegando assim. Ou seja, a gente não tem pressão suficiente para fazer isso do jeito desejado.
Outro problema também é que isso pode acabar queimando a planta, se você for fazer isso de uma forma não muito correta, por assim dizer. Se você for fazer isso diretamente, muito tempo, pode acabar queimando a planta. A gente consegue contornar isso de algumas situações, ou seja, você joga um pouco de água com esses nutrientes importantes para a planta e depois de uns 20 minutos você não joga mais. Ou seja, você tem esse momento aí para depois você colocar lá, vai cair na planta e depois você vai molhar lá, vai limpar isso depois, vai evitar que as coisas queimem, que as folhas queimem, no caso. Então é isso aí. No nosso caso aqui, isso não acontece, pelos motivos que eu já tinha informado, e no café em questão, isso não é uma prática tão vantajosa. Show? Show. Isso tá uma desvantagem, que é o alto custo inicial. Para a gente começar essa atividade de irrigação, a gente tem que comprar o sistema, tem que montar um plano de irrigação, tem que fazer tudo isso. E isso não é barato, principalmente para o pequeno produtor. Ou seja, você vai ter que ter um investimento inicial mais complicado. Vai ser mais duro financeiramente você gerir isso primeiramente. Só que, conforme a gente vai passando o tempo, ou seja, no longo prazo, você vai ganhar muito em cima disso. Porque, por exemplo, se você fosse fazer um investimento inicial um pouco menor, como por exemplo, comprando um sistema móvel, as pessoas vão ter que pegar o sistema de um lado, mover ele para o outro, para você fazer toda a etapa de irrigação em uma determinada área. Quando você tem um sistema fixo, você não tem que ter essa mão de obra toda. Ou seja, a longo prazo, pagando mão de obra aqui, mão de obra ali, você vai acabar perdendo muito mais se você não fizer esse investimento um pouco mais complexo no início. Então acaba sendo um investimento inicial alto que se paga a longo prazo. Então, uma desvantagem mais específica do setor aqui. A gente pode ver aqui. A gente tem essa questão aqui. Aqui a gente não vai conectar direto o bico. Isso acontece em vários irrigadores por aqui. Ou seja, você precisa de um adaptador para depois implementar o bico. Isso é uma questão logística e manual mais pesada. Ou seja, você vai precisar de mais mão de obra, vai ter um gasto de tempo maior. Ou seja, uma coisa que não está muito bem otimizada. A gente poderia estar fazendo isso de uma forma melhor e é uma desvantagem que a gente tem aqui no setor.